Este é um dos casos mais intrigantes das Filipinas devido às várias reviravoltas, mudanças e opinião pública dividida. Considero resolvido agora. Qual sua opinião? Era uma típica manhã de segunda-feira na cidade de Mohon, Barangay Tisa, em Cebu City. O dia começou normalmente, com a típica agitação dos passageiros matinais. Por volta das 7 da manhã, algo incomum chamou a atenção de várias testemunhas. Uma grande caixa de papelão descartada deitada de forma conspícua à beira da estrada. Um segurança de um condomínio privado próximo avistou a caixa. No início, ele a ignorou, imaginando que tivesse caído de uma van de correio ou entrega. Outros que passavam por perto notaram um mau cheiro emanando da caixa, com moscas voando ao redor dela. No entanto, ninguém interveio. Por volta das 13 horas, um varredor de rua em serviço moveu a caixa para longe da estrada. Porém, era pesado demais para carregar sozinho. Procurando ajuda, ele se aproximou dos tanades, os mantenedores da paz do barangay local. Enquanto tentavam levantar a caixa, a aba dela de repente se abriu e, para o horror deles, um braço saltou para fora. O varredor de rua e o tanade correram para o salão do barangay, suas mentes aceleradas com o que viram. O capitão Ringo Pacana prontamente informou a alarmante descoberta à delegacia de polícia de Labangon. A polícia chegou ao local e confirmou o pior medo de todos. A caixa continha um corpo morto. O que parecia lixo descartado era, na verdade, os restos mortais de uma mulher. Às 14 horas, os investigadores examinavam meticulosamente a cena. O corpo estava em um estado horrendo. A mulher estava amarrada com cabos de alumínio nos braços e pernas, envolta em um cobertor branco. Seu rosto parecia ter sido esmagado e queimado, possivelmente com cabos. Hematomas cobriam parte do seu corpo, embora possam ter sido alterações pós-morte. Apesar do exame meticuloso, sua identidade permaneceu um mistério. Eles apenas afirmaram que ela tinha cabelos loiros tingidos, usava suéter e shorts pretos e tinha unhas bem cuidadas. Esses detalhes sugeriam que ela possivelmente não era uma residente local de Tisa, mas uma visitante. Quem era essa mulher? Como ela acabou aqui, descartada como lixo? Essas eram as perguntas que assombravam os investigadores ao começarem a montar o trágico quebra-cabeça. No dia seguinte à descoberta macabra, em 18 de julho de 2023, surgiu um avanço no caso. As autoridades combinaram a descrição da mulher com um relatório recente de pessoa desaparecida. Suspeitava-se que a vítima fosse Ria May Takmal, uma jovem de 19 anos da cidade de Panebo, em Devil del Norte. Ria May estava em Mandaue e voou para Cebu no dia 11 de junho buscando oportunidades de emprego. Algumas fontes afirmam que ela chegou em 14 de junho, mas independentemente da data exata, ela estava em Cebu há mais de um mês. Investigadores contataram amigos e familiares de Ria May para a identificação. Eles confirmaram seus piores medos. O corpo era de Ria May, seus shorts pretos favoritos e seu colar distintivo eram inconfundíveis. Aumentando a incerteza, os parentes reconheceram as roupas que Ria May usava pela última vez. Eles também notaram que seu celular e carteira sumiram. Em um esforço para reconstituir seus passos, a polícia começou a coletar imagens de circuito fechado de televisão das áreas onde Ria May foi vista viva pela última vez, incluindo locais na cidade de Mandaue, onde ela estava hospedada. Os investigadores ampliaram a busca para pousadas, suspeitando que o cobertor branco em que ela estava enrolada poderia ter vindo de um desses estabelecimentos. Cada peça de evidência os aproximava um passo mais perto de entender o que aconteceu com Ria May Takmo. Mas, primeiro, quem era ela? Ria May Takmo, de 19 anos, era de Davao del Norte. Sua família e entes queridos a descreviam como gentil e obediente. Ria sempre priorizava os familiares, apesar de ter crescido em uma família desestruturada. Era conhecida por sua natureza atenciosa e vontade de ajudar os outros. Ela era muito amada por seus pais e duas irmãs que a mimavam como a mais nova da família. Seu pai, Romeu Takmo, enfatizou seu comportamento gentil e obediência, destacando sua dedicação como estudante e sua determinação para se formar na faculdade e apoiar sua família. Ria morava com sua irmã mais velha, Rochi, em Panabo durante a faculdade. Rochi, que possuía um negócio, apoiava Ria financeiramente e apreciava sua ajuda no cuidado com sua sobrinha. A tia de Ria em Sibongo, Cebu, lembrava-se dela como uma garota amorosa, sem inimigos.
Inicialmente, Ria estudou criminologia com sonhos de se tornar uma policial. No entanto, ela cogitou cursar turismo, mas decidiu abandonar os estudos para trabalhar e ajudar nas finanças da família. Apesar da hesitação inicial de Rochi, a determinação de Ria ganhou sua aprovação para começar a trabalhar, abandonando a escola. Ria viajou inesperadamente para Cebu sozinha para uma oportunidade de trabalho com sua amiga, Jewel Smith. Ela não avisou a família, que pensava que ela continuava em Davao. Ria passou vários dias na casa do pessoal do estabelecimento antes de se mudar para uma pensão em Berjai-Luk, Mandal City, com Smith. Ria começou a trabalhar em um bar e restaurante em Mandal City logo após chegar em Cebu. Sua família não sabia de seu paradeiro. Foi um choque quando descobriram que ela estava em Cebu. Ria pediu ajuda à irmã para reservar passagem para Davao, a fim de participar do batizado de um amigo no dia 21 de julho. Rochi supôs que sua irmã pode ter optado por não informá-lo sobre ir para Cebu por medo de que ela não fosse permitida. Ria assegurou à família que estava bem em Cebu. Essa seria, tragicamente, a última garantia que receberiam. 16 de julho, 2023. Várias fontes, incluindo a amiga de Ria, Jewel Smith, e um vendedor de uma barraca de comida local perto de sua pensão, em Berjai-Luk, Mandal City, relataram que viram Ria May pela última vez naquele fatídico dia de 16 de julho. A polícia examinou as imagens de circuito fechado de televisão da área, e semanas após a morte de Ria May, surgiram imagens cruciais. Ria embarca em uma moto amarela partindo de sua pensão. O motorista, um homem com uma camisa de cor laranja. Os investigadores estão em busca do motociclista, a última pessoa a ver Ria com vida. Eles acreditam na sombria possibilidade de que, após percorrer alguns metros, Ria foi forçada por seus agressores a se transferir para outro veículo. A jornada da chave daquele motociclista, uma viagem para a cidade de Cebu na estrada Panangdait, em Barangay Mabolo, depois prosseguiu para a rua Escário. Identificar o motorista continua sendo um desafio. Seu rosto estava oculto por um capacete, mas as imagens foram entregues à Unidade Regional Anti-Cybercrime para melhoria. Na fase inicial da investigação, a polícia tinha suspeitas sombrias. Eles pensaram que o rosto de Ria havia sido queimado com água quente ou ácido. Exames adicionais revelaram hematomas nos pulsos e pernas e uma ferida de facada no lado dela. A autópsia concluiu que a causa da morte foi estrangulamento. Quanto ao rosto dela, não estava queimado, era o efeito da decomposição. Eventos importantes aconteceram em 27 de julho de 2023, 10 dias depois do último avistamento de Ria com vida. O celular sumido de Ria May foi encontrado. Um homem entregou-o à estação de polícia de Labangon, alegando que o havia comprado de outro perto do mercado público de Carbon. Ao verificar o dispositivo, ele encontrou fotos de Ria May, reconhecendo-a como uma vítima achada em uma caixa abandonada em Burkey, Giza. Ele imediatamente relatou isso às autoridades. A descoberta ocorreu 2 dias após ele comprar o telefone. Felizmente, as imagens de circuito fechado de televisão perto do mercado de carbono capturaram o homem que vendeu o celular de Ria. Ele estava usando uma camiseta de cor laranja, um detalhe que o conectou à investigação inicial. O homem foi marcado como pessoa de interesse no caso. A delegacia de polícia da cidade de Cebu divulgou a imagem de Ryumei Takumo, de 19 anos, supostamente contendo informações cruciais sobre ela. Segundo a polícia, o suspeito não identificado tentou, sem sucesso, desbloquear o telefone de Takumo. Sem conseguir burlar a segurança, ele decidiu vender por 1.700 pesos. A polícia está pedindo ao público que ajude a identificar e localizar essa pessoa de interesse. Como parte da investigação em andamento, eles ainda buscam o motociclista que abordaram em 16 de julho, o último dia em que ela foi vista viva. No dia 29 de julho, por pura coincidência, oficiais da Delegacia de Polícia de Guadalupe prenderam Simeon Gabuturo Jr., um trabalhador da construção civil de 22 anos, com a perigosa posse de uma arma de fogo em Guadalupe, Cebu City. Logo depois, a polícia reconheceu Gabuteiro como o homem na foto divulgada pela Delegacia de Polícia de Cebu City, anteriormente marcado como uma pessoa de interesse no caso Takmo. Gabuteiro, no entanto, insistiu em sua inocência,
alegando que não era o assassino do jovem de 19 anos. Em uma entrevista com a Content Delivery Network Digital, Gabuteiro afirmou que não conhecia a vítima. Após ser preso, ele confessou ter vendido o celular de Ria May. Gabuteiro alegou que estava apenas seguindo as instruções de seu vizinho, que morava no mesmo bairro em Guadalupe. Gabuteiro afirmou que Gabisson lhe deu o celular de Tacmo no dia 16 de julho, instruindo-o a desbloquear ou vender. Ele conseguiu vender o telefone por 1.700 pesos, entregando o dinheiro a Gabisson, que lhe deu 500 pesos como prometido. Gabuteiro afirmou não saber que o telefone pertencia a uma possível vítima de assassinato e que Gabisson o havia instruído a manter a propriedade do telefone em segredo. Quando Gabutera percebeu que a polícia estava à sua procura, ele escolheu não se entregar por medo de ser implicado no crime. Durante sua confissão, Gabutera revelou um detalhe perturbador. Ele tinha visto Gabisson supostamente discutindo e tentando estrangular a vítima. Ele presenciou a altercação perto de uma escola primária em Baronga, Guadalupe, cidade de Cebu, um dia antes do corpo de Ria May ser encontrado dentro de uma caixa de papelão e jogado à beira da estrada. Gabuteiro, de 22 anos, tinha histórico criminal por participar de um ousado roubo à luz do dia em Toledo, em junho passado. Gabuteiro e outro suspeito não identificado teriam roubado uma empresária em sua residência em Setiobad. Ela fugiu com 8.000 pesos em dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos avaliados em mais de 150.000 pesos. Gabuteiro foi acusado de roubo em 7 de julho, cerca de 10 dias antes de supostamente se envolver na trágica morte de Ria May Takamo. Em 30 de julho, para averiguar as alegações de Gabuteiro, a polícia o localizou e prendeu por posse ilegal de drogas, acusação não relacionada. Durante o interrogatório, Gabisson negou com veemência as acusações de Gabuteiro. Ele insistiu que nunca conheceu, teve intenção ou encontrou Gabuteiro ou a vítima, Ria May. Durante a minuciosa investigação, a polícia realizou testes de ácido desoxirribonucleico em Gabuteiro e Gabisson no dia 4 de agosto. Esta perícia forense foi crucial para examinar qualquer possível conexão entre os suspeitos e as evidências encontradas na cena do crime. As autoridades não estão poupando esforços em sua busca por justiça para Ria May. Mesmo com a prisão e a investigação em curso, a polícia segue apelando ao público. Eles pedem que qualquer pessoa com informações sobre o ocorrido com Ria May e possíveis responsáveis por sua morte se apresente. Enquanto isso, há preocupação entre o público sobre a rápida identificação e apreensão dos suspeitos. Um artigo de 1º de agosto levantou suspeitas sobre a rapidez na identificação dos perpetradores, sugerindo mais complexidades no caso do que as aparentes inicialmente. Em 5 de agosto, com os resultados do teste de ácido desoxirribonucleico ainda pendentes, várias pessoas alegando ter informações sobre o terrível assassinato surgiram, gerando especulações nas redes sociais. Entre as novas vozes estava um taxista, que durante uma entrevista com uma estação de rádio local, relatou um encontro com os passageiros carregando uma grande caixa vazia no dia 17 de julho, o mesmo dia em que o corpo de Ria May foi encontrado em Bergui Tisa. Segundo o taxista, uma das passageiras era uma mulher pequena, com várias tatuagens, e ela estava carregando uma grande caixa vazia. Ela estava com um homem de aparência estrangeira. O par havia embarcado em seu táxi no B, Rua Rodrigues, e estavam indo para um condomínio em Bergy, Labangon. A descrição do taxista parecia implicar Joel Smith, uma das amigas mais próximas de Ria May. No dia 7 de agosto, uma Joel Smith, visivelmente angustiada, foi à delegacia de polícia de Cebu City para limpar seu nome. Smith afirmou sua inocência, declarando que não havia saído de sua pensão em Burgay Lock, Mandal City, desde que saiu do seu trabalho em um bar na alta sociedade, fortuna em 16 de julho. Em 17 de julho, eu estava apenas em Lock. Meus vizinhos poderiam confirmar isso. Não gosto de sair, declarou Smith. Ela também negou estar na Rua B. Rodrigues ou em Bergey Labangon no dia 17 de julho. Smith reafirmou que a última vez que viu Ria May foi em 16 de julho. Desde a entrevista do taxista, Joel e sua família têm sido submetidas a ódio, preconceito e acusações infundadas nas redes sociais. Suas fotos circularam online sem sua permissão, agravando seu sofrimento. Em resposta a esses acontecimentos, a polícia pede que indivíduos com informações sobre o caso se apresentem diretamente a eles.
em vez de usar as redes sociais. Smith também está considerando processar o motorista de táxi por espalhar mentiras e causar estresse indevido a ela e sua família. Quando Ria Mae não retornou para sua pensão no dia seguinte, Smith registrou um boletim de pessoa desaparecida, encaminhado à polícia. Enquanto a polícia segue investigando, eles consideraram os depoimentos dos taxistas e de Smith. No entanto, eles permanecem focados em Gaboteiro e Gavison como seus principais suspeitos, descartando Smith e reconhecendo sua cooperação com suas investigações. Em 10 de agosto, Simin Gaboteiro Jr., um trabalhador da construção civil, confessou ser o autor do crime. O coronel Arania Dalagdag do Departamento de Polícia de Cebu anunciou em coletiva que Gaboteiro seria acusado de assassinato. Essa confissão ocorreu após testes de ácido desoxirribonucleico revelarem que as amostras sob as unhas de Ria Mae eram compatíveis com o ácido desoxirribonucleico de Gaboteiro. Gaboteiro admitiu ter matado Ria Mae quando ela visitou sua pensão em Barangay Guadalupe, na manhã cedo de 16 de julho. Ele alegou que Ria, que conheceu pelo Facebook, era sua namorada. Eles mantinham um relacionamento à distância desde 5 de dezembro do ano anterior, mas nunca haviam se encontrado pessoalmente até então. Em julho, aos 16, combinaram de se ver pela primeira vez na pensão de Gaboteiro às 6 da manhã. Gaboteiro ficou enfurecido ao descobrir que Ria criou várias contas no Facebook e recebeu mensagens de outros homens. Seu ciúme e raiva transbordaram, especialmente considerando o dinheiro que ele vinha enviando para ela a partir de seus ganhos modestos. Gaboteiro, que ganhava 400 pesos por dia como trabalhador da construção, enviava dinheiro para Ria desde que começaram a namorar. Sua frustração aumentou ao encontrar parafernália de drogas na bolsa de Ria, sentindo que seu dinheiro estava sendo desperdiçado. No entanto, para Gaboteiro, quando ele confrontou Ria, ela riu de seu surto, o que o enfureceu ainda mais. Em um acesso de raiva, ele apertou seu pescoço. Ria não gritou, apenas segurou sua mão em uma tentativa de resistir. Jewel Smith, amiga de Ria, mencionou que ela havia bebido antes do incidente, o que explicava sua incapacidade de resistir totalmente ao ataque. Gaboteiro também expressou raiva porque Ria não o informou sobre sua chegada em Cebu. Após constatar que ela estava morta, ele a embrulhou em um cobertor, amarrou-a com pedaços de liga e cadarço e a depositou em uma caixa de papelão. Com a ajuda de outra pessoa, ele transportou o corpo dela em sua motocicleta e o despejou em uma área superlotada em Barangay Teza. Gaboteiro negou ter queimado o rosto de Ria, um detalhe que o médico legista explicou que poderia ter resultado da decomposição, já que ela estava morta há mais de 24 horas. Angustiado e arrependido, Gaboteiro disse à polícia que estava pronto para enfrentar as consequências. Sua confissão, detalhada em uma declaração extrajudicial assinada em 10 de agosto, também revelou uma tentativa de incriminar seu vizinho, Roberto Gabison, devido a uma disputa passada. A polícia confirmou que nenhuma evidência ligava Gabison à morte de Ria Mae, e a admissão de Gaboteiro o isentou de qualquer envolvimento. Similarmente, não havia evidências contra Jewel Smith. As discrepâncias nas alegações do motorista de táxi, como o horário e a descrição da caixa, a exoneraram ainda mais. Gaboteiro, em sua confissão, admitiu ter matado Ria dentro de sua pensão por volta das 6 da manhã. Além disso, imagens de circuito fechado de televisão capturaram Gaboteiro tentando se livrar do corpo de Ria por volta das 10 da noite no mesmo dia. As imagens mostraram ele transportando a caixa contendo o corpo dela em uma motocicleta. No entanto, Gaboteiro permaneceu em silêncio sobre a identidade do carona que estava com ele naquele momento. Apesar da confissão e das crescentes evidências, a família de Ria Mae ficou chocada e insatisfeita com o resultado. Eles acreditavam que Ria não estava em um relacionamento, e que a confissão manchou a reputação dela, adicionando insulto à sua dor. A família de Ria pediu uma investigação paralela sobre seu brutal assassinato. Eles questionam a credibilidade da confissão de Gaboteiro, afirmando: "Não podemos aceitar a investigação deles, pois, em vez de nos ajudar a alcançar a justiça, parece que aumentaram ainda mais nossa tristeza. A investigação policial está agravando nossa dor." A família sentiu que as alegações de Gaboteiro em sua confissão extrajudicial não foram totalmente verificadas. Eles criticaram a polícia por não verificar as alegações de que Gaboteiro e Ria se conheciam desde dezembro de 2022, ou que ele havia enviado dinheiro para ela através do Gcash.
A família demonstrou desconfiança na investigação e escrutinou publicamente o caso. Em uma coletiva de imprensa em 11 de agosto, o major da polícia, Angelito Valazar, chefe da estação de polícia de Labongan, respondeu às preocupações levantadas pela família de Ria May. Ele os instou a visitar a delegacia para revisar pessoalmente as evidências em sua posse. Valazar expressou respeito pelas preocupações da família e enfatizou a importância da transparência na investigação. Enquanto isso, ocorreu um desenvolvimento significativo quando o motorista de táxi de motocicleta que transportou Ria May para Barangay, Guadalupe de Barangay Loc, na cidade de Mondoan, se apresentou. Marjun Karel, um residente da cidade de Lapu-Lapu, apareceu na delegacia de Labangon em 11 de agosto para limpar seu nome. Carol afirmou que recentemente percebeu que Riame era a passageira que ele havia transportado quando reconheceu sua motocicleta em postagens nas redes sociais. Ele não tinha intenção de se esconder, explicando que simplesmente levou a passageira para Guadalupe por uma tarifa de 300 pesos. Na madrugada de 16 de julho, Carol levou Tokmo de Barangay Loc para a residência de Gaburto. Ele precisou pedir direções para pessoas nas ruas. Citação: só descobri ontem, quinta-feira, 10 de agosto, que meu passageiro havia falecido. Eu sabia do assassinato, mas não que ela era a passageira. Essa confirmação corroborou a presença de Ria May na casa de Gaburto antes de sua morte. Ademais, a mãe de Gaburto também confirmou que Ria May esteve em sua residência. Ela explicou que havia deixado seu apartamento antes de Ria May chegar porque Gaburto havia dito à sua família para sair, pois ele receberia uma convidada. Quando ela voltou, 1 hora depois, para preparar o café da manhã, ela bateu na porta às 6 da manhã. E encontrou Gaburto sozinho e suando ao atender. Naquela noite, às 7, ela achou uma caixa de papelão e perguntou a Gaburto o que havia dentro. Ele afirmou que estava cheia de roupas. Às 10 da noite, Gaburto pediu ao irmão mais novo para ajudá-lo a mover a caixa, ainda afirmando que continha roupas. Em 14 de agosto, a polícia apresentou aos parentes de Ria May as evidências recuperadas que provaram que Simeon Gaburto estava por trás do assassinato. As evidências incluíam a jaqueta preta de Gaburto, o capacete vermelho e a jaqueta branca que seu irmão usou ao se desfazer do corpo de Ria May, além da bolsa e da camisa de Gaburto quando vendeu o celular dela. Em declaração juramentada, o irmão mais novo de Simeon relatou a jornada. Eles iam para a cidade de Mohon, levando uma caixa de papelão que Simeon disse ter roupas. O menino não sabia que participava do descarte de um corpo, encontrado na manhã seguinte à beira da estrada de Mohon. As evidências começaram a se acumular. Filmagens de circuito fechado de televisão, declarações de testemunhas e evidências forenses apontavam todas em uma direção, para Simeon Gabutero. O major da polícia Angelito Valazar, chefe da estação de polícia de Labangon, confirmou que as gravações correspondiam à linha do tempo e às ações descritas pelo irmão de Simeon. A aterradora verdade se tornava inegável. As rodas da justiça começaram a girar. O diretor da polícia da cidade de Cebu, coronel Erenel Dalakdog, anunciou que o caso de assassinato contra Simeon Gabutero prosseguiria assim que todos os documentos necessários estivessem em ordem. O pai da vítima, Romeu Takumo, expressou sua gratidão à polícia por sua ação rápida na resolução do assassinato de sua filha. Para a família de Ria May, a dor era insuportável. Sua irmã, Rosh Takumo, Paul Bacan e Grace Takumo, inicialmente preenchidos com incredulidade e tristeza, eventualmente se convenceram da culpa de Gabatera. Essa convicção veio após revisar as evidências e ouvir a explicação. A confiança deles no sistema trouxe uma aparência de encerramento, embora a ferida da perda nunca realmente cicatrize. O destino de Gavitara foi selado por um depoimento juramentado de um vizinho. O vizinho tinha visto Simeon no dia 17 de julho com vários arranhões no braço. Esta observação alinhava perfeitamente com as descobertas da Unidade Forense da Polícia Nacional do Peru. Eles teorizaram que Ria May, em uma luta desesperada pela sua vida, arranhou seu agressor, deixando para trás evidências cruciais de ácido desoxirribonucleico embaixo de suas unhas. Tess confirmou que este ácido desoxirribonucleico correspondia ao de Gabatero. Em 1º de setembro de 2023, de sua cela de detenção na delegacia de Labangon, Simeon Gabatero reiterou sua confissão, falando diretamente aos repórteres.
Ele disse: "Eu matei Ryamei Takumo. Não fui forçado a admitir isso." Uma mulher conhecida apenas como Bianca Lee, recorreu às redes sociais e a um programa de rádio em 31 de agosto acusando a amiga de Ryamei, Jewel Smith, de envolvimento em seu assassinato. Mas Gabutera se manteve firme, negando ter encontrado Smith e afirmando que as alegações eram infundadas. Novamente, o major da polícia Angelito Valazar dirigiu-se diretamente ao público. Ele incentivou quem tiver provas verdadeiras a se manifestar pelos meios adequados, em vez de espalhar reivindicações não verificadas online. O apelo do Major Valazar foi claro. A justiça deve ser feita através dos processos legais, não pelo Tribunal da Opinião Pública. Enquanto isso, o advogado Rufio Banatti, gerente da estação de rádio DITHP, ofereceu uma recompensa de 100 mil pesos por qualquer evidência substancial. Bianca Lee alegou ter. No entanto, nenhuma evidência desse tipo apareceu, levando muitos a questionar a veracidade de suas declarações. A admissão firme de Gavitera enfrentou ceticismo, com alguns alegando que ele foi coagido a proteger figuras mais influentes. O Major Valazar contrariou essas alegações, enfatizando a transparência e integridade da investigação. Representantes da Comissão de Direitos Humanos acompanharam todo o processo, assegurando que não houve uso de força durante a confissão de Gabatero. A maquinaria legal continuou a avançar. Em 18 de agosto de 2023, as acusações de assassinato foram oficialmente apresentadas contra Gabatero e seu irmão de 15 anos, que admitiu ter ajudado a se livrar da caixa contendo o corpo de Ryamei. Apesar da falta de conhecimento do irmão mais novo sobre o conteúdo da caixa, seu envolvimento na eliminação levou às acusações. O Major Valazar expressou confiança na força do caso contra os irmãos Gabatero. Ele afirmou que mesmo que Simeon tentasse retratar sua confissão, as evidências avassaladoras coletadas sustentariam as acusações. Em meio a essa tempestade de especulações e discussão social, devemos lembrar que é uma jovem mulher que queria sustentar sua família e que tinha toda a vida pela frente quem perdeu a vida. Mas o caso de Ryamei Takumo serve como um testemunho da dedicação do oficial de justiça que, apesar de pesadas críticas, dúvidas e controvérsias, trabalhou incansavelmente para buscar a verdade. Victor, encerrando.